Vamos ver então. ali. É uma coisa de uma semana, acho que Opa, uma ou 2 vamos ver. semanas é a atrás, né? audiência. Vamos lá, que é o depoimento do cara lá que... David government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my news station interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the No assessment humanos. of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still in the program. And was this documentary evidence, video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you and Skip about. Então, e aí? Sala O que quer dizer segura. isso? Então, ele não podia falar publicamente porque ele foi instruído pelos advogados dele, porque caso ele citasse algum nome ali publicamente, Complicava pra poderia ele. tomar um processo. É. Então, o que ele se comprometeu? De, no final da audiência pública, se reunir numa audiência fechada com os parlamentares, onde ele apresentou um DVD que tinha vídeos, fotos e documentos que comprovavam tudo isso que ele está falando. Além disso, ele liberou o nome das pessoas envolvidas nesse negócio para o pessoal ir atrás fazer essa cariação, inclusive de empresas que trabalharam nesse negócio. Eu acredito que o Bigelow Aerospace, né, essa turma aí vai ser arrolada. O próprio Elon Musk e aí vai. Ele tá Agora- pousando que não acredita, né? Que tipo... Que a SpaceX nunca encontrou nenhum indício, pelo menos nas missões, de que tem alguma coisa entrando na nossa atmosfera, vinda de fora. Agora, o detalhe é esse. O quê? Americano, quando ele jura sobre Ah, a sim. Bíblia, Ah, sim. É é sério a porque ele tem que falar a verdade. Sim, sim. Porque se ele for pego na mentira, ele vai pegar de 5 a 10 anos de cadeia e vai pagar milhares, de, dólares de multa. Olha. Né? Não, Então, eu eles não são duvido. doidos. Eu acho que ele tem convicção no que ele tá falando. Eu acredito nele, sabe? Assim, que ele acredita que ele tá falando a verdade. É. Olha o que o Agora... Bob Belazar falou logo depois da audiência. É um maroto. Eu te disse. É um maroto. Eu te disse. Então, mas você pode ver que é muita coisa que o Grant diz, é coisa que falaram pra ele, que não é uma coisa que ele, por exemplo, já perguntaram pra ele, você viu as naves? Ele não. Ele viu o que mostraram pra ele, né? Mas ele não foi testemunha ocular Esse que é dessas... sempre o problema, que É. nunca tem lá prova Exato. Então, definitiva. tem até gente que especula que o Luiz Elizondo, que é o cara que começou a fazer esses vazamentos e tudo, que tá meio que instruindo ele, né? E até pilhando ele, e ele... Pô, o Luiz Elizondo é uma autoridade. Sim. Então o cara vai acreditar no que ele tá dizendo. Então, tem gente especulando. Não, é funcionário da inteligência. Exato. E os outros dois não eram pouca coisa. É o Mirante. Eram pilotos da pilotos Marinha. da Da Marinha. Que vivenciaram experiências também interessantes. Sim. Né? Não, coisas que eu afirmo pra vocês aqui. Eu não duvido que tenha realmente objetos voando. Em situações de conflito, principalmente, perto de usinas nucleares, como já foi relatado. Eu não duvido que eles estejam falando a verdade. Eu só acho que tem um salto muito grande pra gente falar que é de outro planeta. Porque se ele tá afirmando isso, mano, tem que ter alguma coisa palpável pra gente, sabe? Porque... É pra eliminação. O que se comporta como o UFO Tic-Tac. Aham. O que se comporta como os OVNIs detectados na noite oficial dos UFOs. A gente tem que ir por eliminação. Esse camarada aqui é o Robert Salas. Ele trabalhou em instalações nucleares norte-americanas. Eu tive com ele na Argentina. Foi um evento que reuniu representantes da Força Aérea ou militares de vários países, né? Então, esse aqui é do CEFA, esse aqui é do CRIDOVNI do Uruguai, esse aqui é da Argentina, né? Esse dos Estados Unidos. Quando eu E estava ele na revista UFO, eu contou- cheguei a entrevistar o Robert Salas. Robert Salas? Eu entrevistei Então, ele por ele e-mail. contou pra gente sobre esses avistamentos de OVNIs que chegaram, inclusive, a desativar 10 ogivas, ogivas nucleares. Desligou. Sim.
Na Nossa. base de Ele- Malmstrom e uma outra lá que agora eu não lembro. Ele conta que ele chegou a afirmar que alguns dos mísseis estavam sendo armados para lançamento, mas depois parou. E essa interferência foi 10 mísseis que ficaram depois inativos, tiveram lá fazer checagem, os técnicos para Tem colocar registro disso ele. tudo. E foi filmado. Eles estão lutando agora Em para condições tentar de trazer à tona essas filmagens É. dos OVNIs, né, jogando raio no... Porque É o um pessoal. OVNI vermelho, né, uma ele, coisa ele estava na cabine, que fica no subterrâneo. Ele conta que o pessoal da base que estava em cima ficou desesperado com os Eu ficaria. OVNIs sobrevoando a base. Eu ficaria Imagina. E o tranquilo. interessante é que isso foi década de 60 e persistiu até 1983. Sim. Então tem várias bases nucleares norte-americanas que sofreram esse impacto aí. Posso mostrar um negocinho aqui para mostrar que esses americanos, Mostra tudo, cara. esses americanos são fogo, cara. Aqui é um documento São fire, né? de 1967 que conta um caso que aconteceu na base aérea de Canoas, envolvendo o capitão Puguet e o capitão Yakel, né? Que depois acabou virando brigadeiro Yakel, foi comandante no Condabra, né? Isso aqui eu consegui um documento que não está no Arquivo Nacional de um depoimento desse Heron Teixeira Apel falando sobre esse caso que foi divulgado para os Estados Unidos pelo Vernon A. Walters, brigadeiro de defesa e ataque. Eu tive com o brigadeiro Yakel em Brasília, ele chegou a me contar, né? E a imprensa na época ela chegou também colocar algumas informações a respeito desse caso. Consegui também um recorte de jornal onde saiu na época uma descrição do depoimento oficial do capitão Yakel e do capitão Puguet. Esse documento também não está nos arquivos oficiais da aeronáutica. Ou seja, muita coisa não é que some, é que está classificado como secreto e ultra secreto e não foi divulgado. O que foi divulgado no Arquivo Nacional é a ponta do iceberg, só coisa rasa mesmo. E tem um outro recorte aqui, né, só para mostrar que São José dos Campos é a nossa área 51. Esse recorte de jornal aqui, ele é de 1958 e já falava de reuniões secretas em São José dos Campos. E quem que a gente teve agora dia 24 de julho em São José dos Campos? O diretor da NASA, Bill Nelson. Bill Nelson. Fazendo o que lá? É lógico, tem a agenda dele e tal, mas é estranho esse tipo de coisa. E por que Campos do Jordão seria a nossa área 51? O que rola lá? Porque toda nave que cai aqui, seja ela um OVNI, um AP ou lixo espacial, acaba sendo levado para São José dos Campos, para DCTA ou CTA, e de lá depois eles encaminham para a NASA. Entendi. Pra ser estudado. Então eles têm um acordo, né, com esse órgão, que é o nosso órgão espacial, e aí os americanos deitam e enrolam aqui. A gente não tem, Se eu infelizmente, capacidade em nenhum órgão no Brasil para tratar desses metamateriais ou ultramateriais. Por isso que vai tudo para os Mas, Estados Edson, Unidos. voltando àquele depoimento que a gente viu, Uhum. o que pode se desdobrar de lá? O cara fez uma sessão secreta, mostrou que ele estava falando que não podia falar publicamente, e a partir daí, para onde vai essa investigação? Para onde vai esse papo? Chamar alguma autoridade do Pentágono, talvez, para bater, para falar, né, o depoimento no Congresso, Você acha que talvez. vai dar alguma E coisa? os deputados, Não como sei, é difícil. E o Tim Burst, a Luna e os outros também podem fazer um escarcéu popular Sei. para ter uma pressão das pessoas para que desacobertem mais coisas, né? A NASA está preparando não sei se vai ser uma audiência, eu sei que eles estão fazendo isso que você falou, eles estão procurando produzir meios de fazer sessões melhores, né? Vocês conhecem o Projeto Galileu do Aviloeb? Sim. Né? O Aviloeb é um cara, um astrofísico lá de Harvard, que... Lembra quando teve aquele Oumuamua, aquela Sei, rocha? sei. Ou Oumuamua, sim. Oumuamua. O asteroide interestelar. Isso. Aí ele foi uma das pessoas que especulou que poderia ser um pedaço de uma nave, uma sonda alienígena, por que não?
É né? interessante ele falar isso. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que Eu é um também discordo. pedaço de um De um asteroide mesmo. de um asteroide, de algum sistema solar por aí. Mas achei interessante ele propor, né? Jogar na mesa. Foi uma Então, ideia mas interessante. eu tenho um pensamento, pode ser estranho, pode soar estranho, mas Avi Loeb, Sim Kirkpatrick da Aro, tudo gente vendida e comprada pela área de inteligência e são instruídos a trazer aquilo que eles querem que seja trazido para o público de forma equivocada. Para causar Tanto é ruído, que né? Você pode... Esse é o Moamua. O interessante, eu li uma vez sobre o projeto Lyra, foi uma proposta para interceptar o Oumuamua, lançar uma nave com a tecnologia atual, talvez com propulsão iônica ou propulsão por vela solar, provavelmente propulsão iônica, porque já é uma tecnologia consagrada. Sim. Esse objeto estava fazer muito uma- rápido. Sim, por isso, fazer uma passagem por Júpiter para ganhar mais Impulso. velocidade ainda. Ela teria que ganhar muita velocidade para interceptar o Oumuamua daqui a 15 ou 20 anos. Então teria que ter uma alta tecnologia nos sensores, nas câmeras e tudo mais, porque a passagem por ela, pelo objeto, ia ser muito rápida. Certo. Para tentar determinar a origem de Oumuamua. E acabar com essa discussão. Outras, acabar com a discussão né? de uma vez por todas. né? Mas Assim, é interessante. no livro dele, ele não fala que é alienígena. Isso. Joga como conjectura. Certo. Né? Então, assim, eu entendo que muitas vezes eles trazem alguma coisa que nem aquelas esferas. Que ele Sabe achou as no esferas mar. que ele achou Chegou a ver? Não. no Oceano Pacífico? Vê se Ah, acha tá. aí as Ele tá fazendo uma esferas. expedição pra tentar achar... E tem uma especulação de que caiu um objeto interestelar em Nova Papua Guiné, né? Isso. E ele fez uma expedição pra lá pra tentar pegar algum resquício e achou umas esferinhas bem pequenininhas que, segundo ele, é material não Agora, da Terra. interessante, Ele interessante. iria analisar tal, mas assim, os caras ficam tirando a atenção dessas Basicamente. coisas, né? Dessas Basicamente. coisas de audiência e tal, pra essas coisinhas. Mas aí que eu ia falar, ele falou recentemente, ele e o Gary Nolan, né, que é o outro cientista de Stanford, ele falou que eles viram coisas que eles não podem falar. Eu até, quando você tava falando... O Gary Nolan, ele testou 12 pedaços de OVNI, né, de UAPs aí, de vários eventos, inclusive o de Ubatuba. Então, ele falou que os dois, eles viram objetos. E aí, por isso que eu tô falando isso, porque você falou que o Grant, ele, a portas fechadas, ele mostrou vídeos, mostrou material. Uhum. Eu não sei se o Loeb pode ter visto isso, mas ele falou que ele viu coisas que ele não pode falar ainda, né? Sei lá quando que ele vai falar, mas ele falou que Então. viu coisas que poderiam trazer uma bagunça. Eu lembro na opinião pública. na época da passagem de Oumuamua, eu lembro também muita coisa, né, que o pessoal falava, especulava e tudo mais. Eu falava, gente, vão ler o Encontro com Rama do Arthur Clarke, por Oxe, favor, pra parar de falar bobagem, porque é bem isso, é um objeto artificial que é encontrado, Cilíndrico e comprido. fazendo Sim. uma trajetória, e uma nave que tá numa posição boa, vai lá, ela tem um prazo para investigar o objeto, né? Era um objeto que nem se destinava ao nosso sistema, na verdade, e vou parar de dar spoiler do livro agora. Mas é muito legal esse Mas livro. o problema é esse ruído mesmo. Eu lembro que tem muito farsante na sim, ufologia. nossa. Tinha um canal no YouTube que eu acompanhava um tempinho atrás. Aí, que ó, eram essa essas era, esferinhas, Essa né? esfera. Foram várias, né? Dezenas de esferas que eles Parece o pão de tiraram. queijo que minha mulher faz, cara. E esqueceu, né? Lá no esqueceu forno no queimou. forno. Se eu não me engano, a reivindicação que ele faz é que, tipo, é um material metálico, né? E que, pela velocidade e o impacto que fez, ele não era pra estar inteiro. Então, tá. eles falam que se fosse o material feito por humanos, por exemplo, ele não ia aguentar o calor e a pressão. E ele caiu com a velocidade que teve, com a energia que teve e continuou esférico. Então, ele deduziu Isso é interessante. que é alguma coisa que pode não ser daqui, Uhum. né? Entendi. Mas Mas não tem prova ele ainda deduziu, de nada. inferiu. Deduziu só, inferiu. Agora, o interessante é que o David Grush tá brigando com o diretor da Aro. Né? Que o diretor da Aro ficou lá todo doidinho, que diz que não viu nada, né? A respeito disso e tal. O Kirkpatrick também tá... O Kirkpatrick, o Ah, diretor da verdade. Aro. É ele. Verdade. Então a gente vê aí que alguma coisa tem
e tá ferindo suscetibilidades Não, isso com certeza. Com certeza de tem muita alguma gente. coisa. Sim. Agora, pode ser que acabe em pizza. Como acabar em pizza? De repente o Pentágono, área de inteligência, vir e falar, olha, a gente tem mesmo, mas é lixo espacial, é isso, é aquilo. E trazer, de repente, que nem fizeram no caso Roswell, que eles apresentaram lá o balão, os restos do balão. É lógico que aquilo ali não eram os restos de Roswell, da nave de Roswell. Foi um balão que foi implantado para dar uma explicação e dar um cala-boca. Então pode ser que aconteça isso ou não. Ou de repente, esses órgãos de inteligência, eles chegam a uma conclusão, vamos abrir um pouquinho mais. Eu acredito que não vai abrir tudo. Agora, o Congresso, ele tem que fazer uma investigação. O assunto, Não, isso. ele merece, pelo menos, ser melhor investigado para que se traga à tona alguma informação. Por quê? A denúncia tem alguns pontos graves. Por exemplo, o David Grush falou que pessoas que trabalharam com engenharia reversa morreram. Contaminado lá por alguma coisa. Pessoas que entraram em embate também no resgate, com alguma coisa dessas, morreram. E algumas pessoas que bisbilhotaram nos arquivos secretos norte-americanos que envolvia naves e corpos não humanos também foram silenciados, foram mortas. Então, por isso que o Congresso está em polvorosa, quer saber detalhe disso. Vamos ver se os E aonde que tá políticos indo a não grana? vão perder interesse. Principalmente porque foi falado que tirava-se orçamento de alguns projetos e canalizava para esse projeto que era secreto. Então, como tem que ter transparência, e como já foi falado em outras audiências públicas, que o assunto UAP, ele infere segurança nacional, ou seja, uma ameaça à segurança nacional norte-americana, independente da origem, se é uma origem extraterrestre, se é origem, de repente, em drones espiões, Tá invadindo alguma o coisa. espaço aéreo Está americano. invadindo, é questão de segurança nacional. Então tem que ser investigado. E em setembro já está marcado uma nova audiência. Com quem? Então ainda não foi divulgado quem que vai denunciar o que vai se falar. Então, nessa audiência que teve, não era só para ter esses 3, né? Ah, é? Eram para ter outros denunciantes, mas parece que o Pentágono não liberou. A NASA era para ter participado, não participou. Talvez a gente tenha uma audiência mais cheia, né? De repente com mais denunciantes se liberarem, né? Porque o Pentágono Então, um dos denunciantes seria um piloto da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, que teria transportado a nave e as criaturas de Varginha para os Estados Unidos. Aí já mete o Brasil no meio, Então, eu pensava que Vou nessa pegar minha audiência, vuvuzela, mano. porque foi veiculado que poderia vir esse cara, que esse cara existe. E a jornalista Leslie Ken, ela sabe quem que é o cara. Ela tá bem envolvida no caso Tá da bem Varginha. envolvida. Não sei se vão silenciar ela. Que é uma daqui a jornalista pouco. investigativa. Agora, né? o David Grush, vão matar ele? É lógico que não, senão o cara vira herói. Não, e outra aí Aí vão sim. confirmar que o que ele falou foi Então, verdade. eles vão esperar passar um tempo e aí depois pode ser que faça alguma coisa Aí com ele o vai cara. acidentalmente escorregar na cozinha. Agora,